Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da visão da igreja. Nós estamos falando de toda essa importância de ter uma visão. E no vídeo passado eu falei a importância de seguir essa visão da igreja. Falei do propósito. Qual é o propósito da igreja? Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Cristo? É um só, porque nós temos a mente de Cristo e Cristo tem a mente de Deus, certo? E hoje eu quero falar a respeito da visão da igreja primitiva. Da igreja primitiva. Veja que, como eu disse no vídeo passado, a igreja é um mistério oculto antes da fundação do mundo. Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo. Planejou Cristo, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. E o mistério, ele foi revelado a Paulo e aos demais apóstolos. O próprio Jesus disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas quando o Espírito vier, ele vos falará, ele vos ensinará. Nós vemos isso no sermão do cenáculo, que é o sermão específico para a igreja, para os discípulos, e nós vimos que Deus de fato revelou mesmo através dos seus apóstolos, principalmente da vida do apóstolo Paulo, que foi usado de maneira maravilhosa e extraordinária para sintetizar as doutrinas da graça de Deus, as doutrinas da justificação, as doutrinas que a igreja de Cristo deve seguir, certo? Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós aprendemos muito. As cartas são endereçadas à igreja, a essa igreja de Deus. As cartas de Pedro, de João, de Tiago, todas as demais também são e fazem parte da visão do mistério que foi revelado. Mas Paulo nos traz nos primeiros 3 capítulos de Efésios essa visão revelada de maneira muito coesa e de maneira muito resumida, toda a visão da igreja como corpo e Cristo como cabeça desse corpo. Veja que Deus tensionava a igreja antes da fundação do mundo. Deus criou o homem com um projeto da igreja. Deus levantou Israel para o projeto da igreja. Deus levantou a tribo de Levi para sacerdócio, exercer sacerdócio e culto com finalidade de apontar para a igreja. Cristo, no seu ministério, em Cesareia de Filipe, ele chega em Cesareia de Filipe e ele interroga os discípulos e ele pergunta aos discípulos: o que os homens dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos é: para os homens você é Elias, você é João Batista, você é Jeremias, você é qualquer um dos profetas. Ou seja, 4 tipos de respostas. Nenhuma daquelas respostas estavam certas, porque todas rebaixavam a Jesus no título de profeta. E Cristo não era o profeta, Jesus não era um profeta poderoso, a reencarnação de João Batista, ou a ressurreição de Elias, ou a ressurreição de Jeremias, ou qualquer outro tipo de profeta. Não. Então Cristo pergunta: e vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? E Pedro tomou a frente ali no colégio apostólico, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha. Ele respondeu algo extraordinário: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus é? O Filho do Deus vivo. O que Jesus fez? Ele fez o que Cristo, a obra de Cristo. Cristo significa o ungido para salvar, o ungido para reinar, o ungido para ser capaz de executar todas as coisas, até vencer a morte, até ser Senhor da morte, o Senhor da vida e da ressurreição. Isso é ser Cristo. Então Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa revelação tão pequena: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, só pode ser concedida aos homens pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nenhuma mente dotada intelectualmente é capaz de se aprofundar na riqueza dessa resposta tão objetiva de Pedro: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Essa resposta que Pedro deu só pode ser dada, só pode ser revelada, ou seja, o desvendar, o tirar a tampa, o tirar a coberta dos olhos e da mente, esse tipo de descoberta, de revelação, foi o que Jesus falou, esse tipo de apocalipse que você teve, ou seja, esse tipo de revelação que você teve, Pedro, esse fim de estar, o apocalipse, esse fim de estar no corpo de Adão para um recomeço no corpo de Cristo, só pode ser dado por uma revelação do meu Pai que estás nos céus. Então Cristo disse: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ali nós vemos a primeira menção da palavra igreja. Tu és Pedro, tu és uma pedra, um pedregulho, certo? Tu és Petros, o masculino de pedra. Tu és uma pedrinha no grego. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, Petra no grego, quer dizer rocha maciça, grande, volumosa, gigantesca. Sobre essa pedra Jesus estava se referindo a si mesmo: eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir, eu vou levantar, eu vou estruturar, eu vou capacitar a minha igreja. O que fez Simão Pedro, aquele que ouvia, o que fez Simão, filho de Jonas, o nome mais comum que existia naquele tempo, se tornar um Pedro, uma pedra preciosa? Foi a revelação que ele teve: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando alguém tem essa revelação, Jesus é o curador, Jesus é o que ajuda nas minhas necessidades, Jesus é o que tira o peso das minhas costas, Jesus é o revelador dos meus problemas. Não. Quando alguém tem a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, instantaneamente essa pessoa recebe a salvação, ela recebe o novo nascimento. É o que Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver, você não pode nem entrar no reino. E como que eu vejo e entro no reino? Quando eu tenho esse revelar, quando é descortinado dos meus olhos o que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso me tira, isso é o fim, isso é o apocalipse, isso é o meu fim. Isso é acabar com a minha vida em Adão para uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, não uma criação da carne e do sangue como nós somos de Adão. É uma nova criação, as coisas velhas se passaram. O corpo de Adão, com sua condenação, com a sua morte eterna, física e espiritual, seu pecado, seus domínios satânicos se passaram, tudo se fez novo, porque agora eu estou enxertado em Cristo. E esse enxertar em Cristo, ser parte do corpo de Cristo, ser um membro desse corpo, é ser a igreja, os tirados para fora. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e você, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus edifica a igreja na revelação do que Ele é. Jesus levanta, constrói, fortalece a sua igreja de acordo com a revelação do que Ele é e o que Ele fez. Quanto mais nós sabemos o que Ele é, o que Ele fez e o que Ele falou, mais nós somos edificados como edifício santo para a morada de Deus no Espírito, mais nós somos edificados igreja de Deus. Quando nós estamos dentro do ministério do Espírito da profecia, o Espírito da profecia mostra o que Jesus é, a sua pessoa, o que Jesus fez, a sua obra, o que Jesus falou, o seu ensino. E quanto mais nós nos aprofundamos nessas três matérias, mais nós somos edificados para templo santo, para a morada do Deus vivo no Espírito, mais nós nos tornamos igreja construídos em Cristo, como diz Efésios 2:10, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então a igreja, ela é edificada sobre a revelação de quem Jesus é e do que Ele fez e do que Ele falou, a sua pessoa, a sua obra e o seu ensino. E quanto mais nos aprofundamos nessas pautas, ou mais somos edificados, construídos, levantados como igreja, como os tirados para fora do mundo para sermos enxertados em Adão. Então a igreja é isso, e Jesus disse que daria chaves do reino
E eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus falando que a autoridade que nós temos para ligar e desligar, para fazer acontecer, porque a igreja é o organismo vivo de Deus na terra, tensionado por Deus antes da fundação do mundo, criado em Cristo Jesus, lá na cruz, quando ele bradou tetelestai, está totalmente pago. Ali havia recursos para construir essa igreja, porque ali havia recursos para fazer homens mortos espiritualmente nascerem de novo, sendo desligados do Adão terreno para serem enxertados no Adão divino. Oh, glória a Deus! Então é a igreja. Dentro dessa revelação, como eu me torno igreja? Quando eu vejo que Jesus não é um filho do carpinteiro apenas, não é um profeta, um curandeiro, um ajudador que vai libertar o da feitiçaria, mas ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu me torno igreja. E Jesus, ele pagou o preço para que a igreja fosse estabelecida. Edificarei, para edificar a igreja. Veja que a igreja é a intenção de Deus antes da fundação do mundo. Deus pregou o evangelho para Abraão, falando que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A intenção de criar Israel era para que de Israel viesse o Salvador, e o Salvador salvasse-nos, dando-nos recursos para nos tornar igreja, para deixarmos de sermos Adão para sermos Cristo, corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, não é? Então Cristo vai à cruz, ele brada tetelestai, ele morre, ele entrega o seu espírito a Deus. O soldado vem, lhe transpassa ao lado, sai água com sangue, o sangue que salva, a água que purifica. Depois de 3 dias ele ressuscita, e agora ele é o Senhor da vida e da ressurreição, porque ele venceu a morte. Ninguém conseguia cumprir a lei antes dele. Foram 1800 anos praticamente de lei, desde Êxodo capítulo 19 e 20 até Mateus capítulo 2, 1800 anos ninguém conseguiu a lei, mas Cristo cumpriu a lei cerimonial, judicial e a lei moral de Deus, se tornando o Senhor da lei, se tornando o Senhor da morte, se tornando o Senhor de vida e ressurreição, se tornando o Senhor de todas as coisas, despojando o diabo, os principados e potestades lá na cruz, os expondo ao desprezo. Cristo venceu todas as coisas, ele fez nova todas as coisas. Em um dos seus encontros com os discípulos, ele soprou nos discípulos e disse: recebam o Espírito Santo de Deus, recebam o Espírito Santo. E nós ligamos esse texto a Gênesis capítulo 2, verso 7, que quando Deus fez Adão, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E Adão perdeu esse sopro, a essência desse sopro, morreu espiritualmente ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde então Adão passou a ser um espírito morto para Deus, vivo em si mesmo, mas morto para Deus. É como se ele tivesse perdido a essência do sopro, e como se Cristo, ao ressuscitar, tivesse o poder agora de restaurar, restabelecer esse sopro de vida. E ele disse: recebam o Espírito Santo. Então muitos acreditam que a igreja começou justamente ali, nesse sopro. Muitos acreditam que os discípulos foram regenerados literalmente ali, naquele sopro. Eles receberam o Espírito Santo e eles receberam algo novo dentro deles, receberam o novo nascimento. Então muitos creem assim. Eu prefiro crer dessa forma, eu prefiro crer que eles receberam um novo nascimento, o reino ali, no sopro. Que Cristo antes da cruz, não havia provisão para isso, não havia legalidade para fazer pessoas nascer de novo. E que depois da cruz, porque Cristo venceu todas as coisas lá na cruz, foi o sacerdote perfeito, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o sumo apóstolo da nossa confissão, ele é perfeito, ele é o Cordeiro perfeito, e ele nos supriu lá na cruz, e ele tem recursos para fazer homens caídos e mortos espiritualmente serem de novo renovados e vivificados, nascendo de novo para o reino do Senhor, para o reino dos céus. Eu acredito que a igreja, ela começou ali com esse sopro,
Porém, outros acreditam que a igreja ela tenha começado em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Bom, você pode ficar com qualquer uma das duas, não importa se tem essa diferença de 40 dias aproximadamente, né? 40 a 50 dias aproximadamente de diferença de quando a igreja nasceu de fato, na literalidade. O projeto que foi tensionado antes da fundação do mundo. Nasceu em Cristo, vencendo ao ressuscitar. Se tornou real, concreto, material, no sopro, receba o Espírito Santo. Ou no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre aqueles homens, e aqueles homens receberam o Espírito Santo como poder para testemunhar. O fato é que a igreja, os tirados para fora de Adão, nasceu do poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, da sua morte, da ressurreição. E a matéria que faz a igreja existir não são recursos humanos, não são dons naturais, não são dons vocacionais, mas é a matéria do próprio Cristo, da sua pessoa, do seu ensino, da sua obra, do seu sangue, suas palavras, sua deidade. Constrói, edifica, levanta a igreja de Deus. Agora, falando desse Cristo que ressuscitou de maneira maravilhosa, vencendo a morte o seu corpo não podia suportar, ele se entregou para a morte. Foi o dia que a própria morte morreu, porque a morte não tinha legalidade. Ele entrou na morte como intruso, ele entrou, invadiu a morte não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou pelo Espírito do Senhor, se tornando o Senhor da vida, o Senhor da ressurreição. Ele fica 40 dias dando mandamentos pelo Espírito Santo aos seus discípulos, falando aos seus discípulos para que eles entendessem o propósito agora do que eles eram. Eles eram a igreja, os tirados para fora, e eles deveriam ir a esse corpo de Adão, ao mundo, e pregar aquelas boas novas, e aqueles que crerem seriam desenxertados, retirados do corpo de Adão e seriam implantados no corpo de Jesus Cristo na terra. Então Jesus ensinou muito a respeito disso. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo, e um dos mandamentos que Lucas retrata muito bem é que Jesus diz: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles tinham sido ministrados com o sopro do Espírito Santo, e agora Cristo diz: vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando Cristo vai aos céus, em Atos no capítulo 1, e Cristo sobe, eles vão para o cenáculo. E nesse cenáculo eles ficam perseverando em oração. Eles estão unânimes em oração. Maria, as mulheres, os apóstolos, eles estão ali perseverando em oração porque eles estão obedecendo um mando de Jesus. Vocês não podem sair de Jerusalém sem que o Espírito venha sobre vocês e vocês recebam poder para testemunhar. Isso é muito claro em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Os discípulos queriam saber qual seria o futuro de Israel. O que eles não entendiam é que eles estavam progressivamente sendo desligados de Israel para cada vez mais estruturarem a igreja. Eles ainda estavam com a mente israelita, eles queriam saber o dia da restauração política de Israel. Então Cristo diz: não se importem com isso, se importem em ser cheios do Espírito Santo para serem testemunhas, para testemunhar com poder em todos os lugares, até os confins da terra, até o mundo todo. Então eles estão 10 dias. Alguns historiadores dizem que havia 500 irmãos no começo. Outros dizem que conforme os dias foram passando, porque eles ficaram 10 dias, esses dias foram passando e muitos foram desistindo, a ponto de chegar ao número de 120 irmãos que
ficaram ali perseverando, buscando a promessa que Cristo havia dado antes de morrer no sermão do cenáculo, a promessa do Consolador, do Paracletos, que o Espírito viria para ser o Espírito da verdade, o que guiaria o professor, o condutor, o Consolador, todas as coisas que o Espírito é, que o Espírito glorificaria o nome de Jesus, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eles estavam esperando essa promessa de serem cheios do Espírito. É como se eles tivessem bebido a água do Espírito pelo sopro de Jesus, mas agora Cristo estava dizendo: esperem para vocês mergulharem no Espírito. Vocês beberam do Espírito, mas agora mergulhem nele. É isso mais ou menos que Cristo estava dizendo: vocês sejam batizados e imergidos no Espírito. Vocês beberam do Espírito, mas agora vocês precisam ser imergidos, batizados com o Espírito Santo de Deus. Veja que eles ficaram esses 10 dias ali, buscando esse revestimento extraordinário de poder. Então, diz a Bíblia que eles ficaram unânimes, 10 dias. Já imaginou uma reunião que dure 10 dias? Já imaginou uma reunião que dure 10 dias e nesses 10 dias você está no mesmo lugar, sem sair daquele lugar, ininterrupto, com o mesmo propósito? Ninguém estava ali pedindo pela vida do João, outros estavam intercedendo pela vida financeira, outros estavam intercedendo pela cura de alguém. Não, eles estavam todos unânimes. A oração unificada, de uma só voz, unissonora. Nós chamamos de oração unissonora quando várias pessoas estão orando numa só voz, ou seja, pedindo a mesma coisa com o mesmo propósito dentro delas. Unidade não é união, todos em torno do propósito, mas o propósito em cada um, fazendo todos serem unânimes na voz, no clamor, na busca, na intensidade, na perseverança em buscar até que o Espírito Santo viesse. 10 dias depois, no dia de Pentecoste, às 9 da manhã, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia dá relato dizendo assim: de repente veio do céu um som veemente, de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentadas, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre cada um deles. Eles foram cheios, eles foram batizados, eles foram imergidos no Espírito Santo, e o resultado foi que eles falaram línguas espirituais. Então muitos acreditam que a igreja começou nesse dia, que nesse dia o Espírito Santo revestiu esses 120 homens, e a igreja começou com esses 120 homens batizados, imergidos, aprofundados, imergidos no Espírito Santo. Pedro se levanta ali, e Pedro dá um discurso falando a respeito do que fizeram com Cristo, falando da cruz e falando da ressurreição de Jesus Cristo. Qualquer um de nós faria um discurso de como Pedro fez, mas havia um poder tão extraordinário sobre Pedro que muitas pessoas ali se converteram. O fato é que havia praticamente 17 nações no dia de Pentecostes. Os judeus de todas as partes da Ásia vinham no dia de Pentecostes para celebrar a festa dos Pentecostes, a festa das colheitas, a entrega da lei. Eles vinham para Jerusalém para comemorar a festa. O barulho foi tão grande que trouxe para frente do cenáculo uma grande multidão. Dessa multidão havia 17 tipos de nações. Veja que logo no primeiro dia que o Espírito Santo desceu, o testemunho, que é o propósito do Espírito Santo estar em nós e nós sermos cheios do Espírito Santo, é o testemunhar. E nesse dia o testemunhar foi tão maravilhoso que um discurso testemunhou para 17 nações, sem televisão, sem rádio, sem Facebook, redes sociais. Simplesmente o Espírito, ele preparou, providenciou aquela reunião. Então 17 nações, logo de início, ouviram do Messias, que aquele homem era o Messias, era o Cristo, que ele morreu, que a morte não pôde segurá-lo, ele ressuscitou, e que agora aquilo que eles estavam vendo era a promessa que Joel estava dizendo, que seria derramado sobre filhos e filhas, os que estavam perto e os que estavam longe. Vejam, 3.000 pessoas
sentiram o coração queimar a tal ponto, queimou a tal ponto, que eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos nós para recebermos isso? E Pedro disse: arrependei-vos para que venha tempos de refrigério. E a Bíblia diz que foram batizadas 3.000 pessoas ali naquele dia. Mas veja, era a festa do dia de Pentecostes, 17 nações ali. Muitas dessas 3.000 pessoas eram estrangeiros que vieram para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. Eles não moravam em Jerusalém, eles moravam em outras nações do mundo, e eles vieram por causa da festa, e ali eles tiveram encontro com Cristo, de forma extraordinária, foram batizados, e levaram o Evangelho para suas nações, levaram o Evangelho para suas terras. Então, no primeiro dia que o Espírito desceu, já estava pronto a evangelização. Havia 17 pontos praticamente de evangelização, ou até mais de 17, porque em uma só nação poderia ter se convertido de 10, 30 ou 100 pessoas, e essas pessoas voltaram para suas terras, e elas voltaram crentes em Jesus Cristo, e possivelmente tenham pregado o Evangelho nessas nações, tenham sido instrumentos de Deus para começar a igreja, e a igreja já estava então pronta para ser difundida em 17 nações, as nações que estavam ali diante do discurso de Pedro no dia de Pentecostes. As que sobraram, que ficaram, que moravam em Jerusalém, as que moravam também na Judéia, as que moravam em outros lugares ali, e eles também se converteram e levaram para os seus vilarejos, para suas vilas, para os seus bairros, para suas cidades. E os que ficaram em Jerusalém se tornaram a igreja, a primeira igreja na orientação, na condução, na administração, no governo de Pedro e todos os outros apóstolos, e esses 120 cristãos que tinham andado com Cristo. Então a igreja no primeiro dia já está estabelecida, já está pronta para ser a igreja primitiva, a igreja que nós vamos seguir o modelo dela para a glória de Deus, ensinando a respeito dela. Que você tenha gostado desse vídeo, espere o próximo que será a bênção, em nome de Jesus.